Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Vamos dar continuidade àquela palavra que eu estava trazendo sobre a oração, né? Como a oração da gente pode ser ouvida. Porque quando a gente faz uma oração, eu terminei no vídeo anterior falando que a gente deveria orar e pedir segundo a vontade do Eterno. Mas o que eu quis dizer, gente, é que assim, se a sua vontade estiver de acordo com a vontade do Eterno, essa oração é ouvida, tá? E ele responde rápido, entendeu? Então, essa oração, ele responde rápido. E tem outras orações que é respondida também, mas é no seu tempo, tá? E, como eu falei, não adianta, né? Porque tem pessoas que tentam manipular o Eterno. A oração será respondida da maneira que ele determinar, na direção que ele determinar, porque ela pode vir de qualquer direção, e não da maneira que pedimos, ou seja, pode vir de uma direção que a gente nem esperava. Ele nos surpreende, ele sempre faz algo que a gente não estava esperando, porque ele não está sujeito nem a você nem a mim. Nós que estamos sujeitos a ele. E é do jeito dele, tá? Vem por uma fonte que você não esperava, por um caminho que você jamais pensou, para mostrar que é ele que está fazendo, entendeu? Para mostrar que é ele que está fazendo isso aí. Quando você olhar para trás, você vai dizer graças ao Eterno. Todas as minhas orações foram respondidas com o tempo, entendeu? O Eterno vai tirar pessoas que perseguiam você da sua vida. O Eterno vai fazer coisas na sua vida que você vai ficar como criança. A verdadeira segurança é confiar em Ele, só isso. A verdadeira confiança é confiar em Elohim, tá? Em Yahvé, em Yahovê. Quando tomarmos a atitude de confiar nele e só nele, você vai ver as coisas começar a acontecer. E a gente vai perceber que as nossas orações estão sendo ouvidas. E quando surgir um problema, você sabe que pode orar a ele e que ele vai responder, que ele vai tirar você dessa situação. Seja qual for a situação que você está vivendo. E você vai agradecer. E sua fé vai se tornar plena, tá? Veja em quem você está confiando, porque se você for em Yahvé, tá? O Elohim vivo, você vai ver as coisas acontecer. Mas se não for, você só vai arrumar problema. Caminhe com a visão correta, sem temer a ninguém. Conheça o seu Elohim, conheça o seu Deus. Saiba a quem você está servindo, para que você possa dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive. E, por fim, se levantará ao meu favor. É só isso que ele quer da gente, tá? E muitas vezes parece que ele está distante, parece que ele está longe, parece que ele não está nos ouvindo. Eu vivi tudo isso, gente, tá? Ainda essa semana mesmo eu tive uma crise dessa. Dá licença. Desculpa, gente. Ainda essa semana eu tive uma crise dessa. Eu me senti
como se o Eterno não estivesse me ouvindo, como se ele estivesse distante de mim. Mas nessas horas, é a melhor hora que tem, sabe por quê? Porque é nessas horas que a gente desce, que a gente busca, né? Que a gente se derrama, que a gente coloca a gente derrama o nosso coração diante dele. A gente se quebranta diante dele, né? E aí a gente sente a sua presença. A gente sente que ele está cuidando, né? Por mais que a gente acha que ele não esteja cuidando, porque é tanta coisa se levantando, é tanta coisa vindo, e a gente diz, meu Pai, cadê, né? Cadê? O Senhor não está vendo, né? Por que está acontecendo tudo isso? Uma vez lá atrás, em momentos de coisas que eu estava vivendo, eu me perguntava muito porquê e perguntava muito porquê ao Eterno. E aí um dia ele disse para mim, não pergunte porquê, e sim para quê. E aí eu entendi que era para uma finalidade. Mas nesses momentos difíceis a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, né? A gente só vai ver lá na frente, né? Como a palavra fala, né? O que a gente passa hoje, a gente não sabe hoje, a gente não entende hoje, mas entenderá amanhã. Mas uma coisa é certa, gente. É nesses momentos que a gente mais desce, mais busca. E aí é nesse momento que ele se achega, né? E ele nos dá reforço, nos dá força. A gente consegue sentir a presença dele. E a gente se regozija com isso, porque a gente vê que ele não nos abandonou, que ele está cuidando da maneira dele, mas ele está. Porque a maneira dele é a melhor, ele sabe como fazer, né? E tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento. Minha mãe dizia, todo mal traz um bem. Eu aprendi isso. Todo mal traz um bem. Quando a gente passa por uma coisa é porque está vindo uma vitória muito grande para a gente receber. E a gente tem que saber passar por esses momentos de aflições, de angústia, para receber a vitória completa, né? Porque muitas vezes a gente recebe a vitória pela metade, porque nesses momentos que estavam sendo difíceis, a gente não soube caminhar, não soube fazer, não soube dizer. E aí a bênção vem pela metade. E ele continua nos provando, né? Eu aprendi uma coisa, a gente só sai da prova quando a gente aprende com ela. Quando a gente aprende, a gente sai. Enquanto a gente não aprender, a gente não sai. Porque isso é tudo aprendizado. Entendeu? Isso é tudo aprendizado. E a gente só sai daquilo que a gente está vivendo quando a gente aprender com aquilo. Quando a gente aprender com aquilo, aí a gente sai, né? E vai para outra. Eu já vivi muitas provas, tá, gente? Muitas provas. Prova de fogo, prova de tudo que vocês imaginar. Mas é assim, a gente só sai de uma quando a gente aprende com aquela situação. A gente sai daquela situação para ir para outra situação, né? E a gente vai crescendo, evoluindo e galgando degraus, né? Ou seja, indo para situações melhores. Mas tem pessoas que não saem da situação, porque não aprendeu ainda. E fica ali naquele, é aquele negócio, né? O círculo, né? Vai, roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. Fica rodando, a vida da pessoa fica em círculo, naquele mesmo círculo, sem findar aquele ciclo ali, né? Porque a gente tem que terminar um ciclo para começar outro. Então, enquanto a gente não termina aquele ciclo ali que a gente está vivendo, a gente vai ficar ali. A gente só vai sair dali quando a gente completar aquele ciclo, quando a gente aprender com aquilo ali, quando a gente aprender com aquela situação. Aprender com aquela situação, pronto. Então, seria muito bom se a gente pudesse entender a lidar com os nossos problemas e entender que aquilo ali é para uma finalidade e que é para a gente aprender com aquilo, para a gente sair o mais rápido daquilo. Porque enquanto a gente não aprender, a gente não sai. A gente só sai depois que aprende.
Aí depois que aprende, a gente sai. Amém?